Olá galera, meu nome é Juliano Dornelles e hoje estamos aqui com um vídeo pro Facebook, YouTube, canal Juliano Dornelles, Prosumers, Vlogger, Web TV, para falar sobre um assunto interessante aí, que é um assunto dos nossos tempos, do século 21, e que já vem de séculos para cá, né? Que é o crescimento do uso de substâncias químicas, principalmente pelos jovens. Vou aproveitar e colocar uma espécie de crônica do cotidiano, alguns casos que estão ocorrendo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Que é, por exemplo, o crescimento do consumo de substâncias químicas, tais como crack, cocaína, maconha e outros entorpecentes, em bairros boêmios, tais como a Cidade Baixa, por exemplo. Esses dias me perguntaram por que multiplicou-se o número de tráfico e de consumo de drogas na Cidade Baixa. E daí eu tentei fazer um resgate do tempo para explicar que há alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, nos anos 2000, 2005, a maioria do pessoal da tribo dos punks, dos hippies, dos góticos, dos emos, dos grunges, se reuniam em bairros alternativos, como o Bonfim, lá nos anos 2000, 2002, Oswaldo Aranha, e em lugares como a Independência, bares como o Bambus, mais ou menos, lá por 2005, 2010. O que acontecia? Nesses ambientes se reuniam 200, 300 jovens vestidos de preto, tocando violão, com suas garrafas de vinho, fumando baseado nas calçadas. Naquela época, tornou-se um antro de consumo de droga estes ambientes, tanto Oswaldo Aranha, na virada do milênio, quanto os bares lá da Independência, onde existiam Garagem Hermética e outros bares ao redor. O que aconteceu? Aquilo ali foi tentado banir aquele consumo de drogas ali, e os bares caiu aquele movimento, alguns bares fecharam e os jovens se transferiram para outros bairros. Só que quando os jovens estavam no Bonfim, no Bambus, por exemplo, eram 200, 300 jovens consumindo drogas. Quando os traficantes se mudaram para a Cidade Baixa, o consumo multiplicou por 10, porque o número de jovens que frequenta a Cidade Baixa é bem maior do que o número de jovens que frequentavam esses outros ambientes naquela época. Então, a proporção de traficantes por jovens, por usuários, nesses ambientes, como Bonfim, Cidade Baixa, nos anos 2000, 2010, era maior do que a proporção de traficantes, número de traficantes por número de usuários na Cidade Baixa. Então, como houve uma tentativa de acabar com o tráfico naquelas regiões, eles se mudaram para a Cidade Baixa e ali encontraram um território onde puderam multiplicar o número de drogas comercializadas dentre os jovens, sendo que o tráfico antes era maior nessas outras regiões. Hoje se torna quase impossível acabar com o tráfico de drogas ilícitas na Cidade Baixa, porque antes os usuários de drogas tinham um ambiente específico, né, que eram os bares da Oswaldo Aranha. Então hoje a Cidade Baixa está sendo tomada pelo tráfico. A gente anda pela rua e vê os jovens fumando pedra, os jovens fumando maconha nas calçadas, jovens menores de idade sendo aliciados para consumir drogas. Desde que reduziu-se o movimento nesses outros ambientes, que eram ambientes alternativos, onde se reuniam os usuários. Então, qual é a alternativa? O que se fez na Holanda e em Amsterdã? Criou-se espaços destinados aos usuários para que eles deixassem de consumir drogas nas ruas. Criaram-se bares onde os jovens podiam ir e consumir. Apesar de esse ser uma reportagem, uma matéria, uma crônica do cotidiano em vídeo de forma imparcial, gostaria de colocar aqui a minha posição pessoal anti-consumo de drogas, a favor do estudo, do esporte, do trabalho, mas em países desenvolvidos encontrou-se essa alternativa, visto que o consumo de drogas nas ruas, de drogas ilícitas, drogas pesadas, se multiplicava em meio aos bairros boêmios, criaram-se espaços próprios para consumo. O que acontecia em Porto Alegre era mais ou menos isso. Antes, o tráfico era menor na Cidade Baixa porque os jovens se dirigiam ao Bonfim ou à Independência, Barros Cassal e aquelas outras regiões. Então, fica aí a alternativa, né, de forma imparcial, para a gente debater essa questão e ver quais alternativas a gente pode encontrar nessa questão importante.